Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a palavra de hoje é do sucesso ao fracasso. Essa palavra me veio ontem, quando eu estava estudando, e me chamou muita atenção. É a respeito de um rei, o rei Uzias. Essa palavra está lá em 2 Crônicas 26, 16 ao 23. E eu vou contar para vocês o porquê me chamou muita atenção. Vocês já ouviram aquela frase de que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela? Quantos de nós já vimos pessoas que se acercam a nós mesmos e enquanto nós a tratamos de forma normal, essa pessoa é boazinha, essa pessoa é gente boa, ela te ajuda em muitas coisas, mas a partir do momento que nós começamos a dar uma liberdade para essa pessoa, inclusive existe um ditado que diz dê dinheiro, mas não dê liberdade, justamente vem em encontro com isso, né? Quando essa pessoa adquire certo poder sobre você, ela muda radicalmente. E nós temos muitas pessoas que se deixam embriagar pelo poder, pelas conquistas, pela vitória, pelo dinheiro. O ser humano tem uma história recheada, cheia de pessoas que passaram por todo esse processo, começaram do nada, começaram com pouco, começaram conquistando passo a passo, de glória em glória, e quando chegam na parte de cima, elas acabam não conseguindo se manter, porque elas não têm uma estrutura e elas acabam rolando literalmente ladeira abaixo. Por que acontece isso? Por que as pessoas são assim? Porque nem todo mundo está preparado para o sucesso. O ponto de partida da queda normalmente acontece quando a pessoa se deixa embriagar pelo orgulho. Quando a pessoa deixa de dar valor em todo o processo que ela passou, em todas as lutas, as dificuldades que ela teve, e ela se acha autossuficiente, ela se acha uma pessoa fera, uma pessoa que não precisa mais daqueles que ela precisou para subir, uma pessoa que não precisa mais estudar, uma pessoa que não precisa mais evoluir. Então, normalmente é isso que acontece quando a pessoa chega lá em cima e para de crescer, fica estagnada, ela começa a descender, né? A Bíblia fala que Lúcifer era um anjo de luz, que Lúcifer era um dos anjos mais bonitos, ele era um chefe no céu e ele deixou-se embriagar também por esse poder que ele tinha, pela beleza que ele tinha, pela posição que ele tinha, né, no céu. Disse que ele era um ser que era responsável pelo louvor no céu, né? Ele era da ordem dos querubins, com uma beleza impressionante. Inclusive, isso fala em Isaías 14, que o chama de estrela da manhã. Ezequiel 28 diz que ele se tornou orgulhoso pela sua beleza, que corrompeu a sabedoria vinda do alto por causa do seu esplendor. Então, assim, quantas pessoas você conhece que ganhou um pouquinho de dinheiro ou que ganhou muito dinheiro, que mudaram de vida e que acabaram se esquecendo das suas raízes, acabaram esquecendo de onde saíram e acabam deixando pessoas de lado, familiares de lado, aqueles que os ajudaram, muitos amigos de lado, né? Quantos de nós conhecemos pessoas que deixaram de viver de forma humilde, de forma que passaram a maltratar até mesmo outra pessoa que até então estava em condições iguais com que ela mesma, né? Ou passaram por condições que elas mesmas. E bom, no versículo e no capítulo que nós falamos hoje, que é 2 Crônicas 26, no verso 16 fala assim: o rei Uzias se tornou poderoso e também
se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. A história conta que o rei Uzias ele ascendeu ao trono com 16 anos e ele durou no trono durante 52 anos. Ele foi, se eu não me engano, o segundo rei que mais esteve no trono de Israel, né? Então, assim, diz a história também que ele construiu um sem número de benfeitorias, ele fez um exército muito poderoso, ele derrotou os filisteus, que nesse então eram os principais adversários de Israel, que eram os que estavam sempre ali, né, atrapalhando a vida dos israelitas, sempre invadindo, sempre queimando, sempre matando. Então, assim, a Bíblia diz que enquanto ele fez o que ele era certo aos olhos do Senhor, Deus lhe deu êxito. Está lá em 2 Crônicas 26:45. Enquanto ele estava fazendo a vontade do Senhor, enquanto ele estava fazendo o que era bom e agradável aos olhos do Senhor, o Senhor lhe deu muito êxito em tudo que ele fez, tanto na gestão pessoal, financeira, como na gestão do país ou do estado que ele governava. E quantos de nós, enquanto estamos fazendo a vontade de Deus, enquanto estamos fazendo as coisas corretas, Deus nos abençoa sem medidas. Mas, a partir do momento que chegamos a um certo ponto, que adquirimos um certo poder, uma certa riqueza, muitas vezes está ligado sim à riqueza, porque a pessoa começa a se achar autossuficiente, ela começa a achar que não depende mais de Deus, então o orgulho entra no nosso coração e é aí onde começa a acontecer o declínio, né? Nós acreditamos que chegar ao topo e nos enchemos de orgulho, acreditamos ser os caras, os feras, deixamos a glória devida a Deus de lado, a glória que pertence a Deus. Até porque a Bíblia fala assim que quem antes deu algo ao Senhor para que possa cobrar dele depois. Se você para pensar, desde que nós nos despertamos e abrimos os nossos olhos, Deus já está nos dando uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova chance de fazer algo, né? Então, sabe por que tem gente que não prospera na vida? Eu vou te falar um segredinho. Você sabe por quê? Muitos não prosperam para que não se afastem da presença de Deus. Muita gente anda na presença de Deus, muita gente ora, muita gente jejua, muita gente faz campanhas. Isso eu estou falando pessoas de dentro da igreja mesmo. Isso acontece lá fora também. Muita gente não prospera para não se afastar de Deus, porque o caminho dessa pessoa vai ser a perdição, vai ser um caminho tortuoso, a pessoa vai se envolver com pessoas erradas, vai se envolver com drogas, vai se envolver com vícios, vai se envolver com tudo o que vai fazer com que ela se afaste de Deus. Você vai dizer, nossa, Marcelo, sério que Deus é assim? Cara, Deus nos ama de uma maneira sem igual. Deus é misericordioso e Deus é sábio. Então, assim, muitas das vezes nós não prosperamos naquilo que estamos fazendo porque existe um propósito. Então, nós devemos sim nos recolher, nós devemos sim analisar a nossa vida e perguntar, né, para o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Aonde eu estou errando? Qual é o lado que eu preciso melhorar? Faça isso se as coisas não estão indo da maneira que você acha que deveria ou que da maneira que você acha que merecia. Converse com Deus, converse com o Espírito Santo. Deixe que ele te mostre as áreas da sua vida que estão precisando ser consertadas, né? Coloca na sua casa em lugares bem visíveis, tipo, por exemplo, na geladeira, a palavra orgulho. Ou no momento que você acorda, coloca no espelho do seu banheiro lá, orgulho. Que uma vez que você colocar esta palavra, você vai sempre se lembrar. Cara, não adianta eu ter, eu ser, eu achar que posso fazer. Tudo vem do Senhor. Claro que eu não estou dizendo que você tem que ficar parado e que Deus vai estar ali te abençoando com prosperidade física, material, financeira, com prosperidade na sua família, na sua saúde, entendeu?
Não levem a coisa para outro lado. Você tem que fazer a sua parte. A sua bênção vai te pegar sempre no caminho, nunca quando você está parado. E essa é a dica que eu falei. Coloca aí a palavra orgulho em algum lugar da sua casa que você possa enxergar sempre, para que nós possamos sempre ter a noção de que nós somos totalmente dependentes de Deus. E entenda, ser bom não é ser bonzinho, ok? Quando eu falo que nós devemos ser bons, não é ser bonzinho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ser bom é fazer o que é certo aos olhos de Deus, usando a autoridade que vem do Senhor, e não deixar corromper pelo poder, pela fama e pelo dinheiro. Só para finalizar, o rei Uzias, ele quis fazer o papel do sacerdote. Ele teve tanto sucesso em tudo que ele fez, e ele quis acender um incenso no templo. Ele quis fazer um papel que somente os sacerdotes correspondiam. Somente eles tinham direito de fazer isso, né? De levar a expiação pelo povo, pelos pecados do povo dentro do templo e acender incensos ao Senhor. E a palavra diz que no mesmo momento Uzias, ele pegou uma doença na época que era letal, a lepra, e a lepra era algo terrível, pois as pessoas que tinham lepra, elas eram afastadas, e a Bíblia conta que Uzias ele acabou vivendo isolado em uma casa, e que mesmo depois da sua morte, ele não foi enterrado junto com os reis, no cemitério dos reis, digamos assim. Ele foi enterrado em um terreno à parte, justamente por essa doença que era a lepra, né? Então, assim, vale a reflexão. Vale sim esta palavra, ou seja, nós não nos deixemos embriagar pelo orgulho quando as coisas vão bem. Nós tenhamos sim a noção de que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, como diz a Bíblia, e não nos deixemos embriagar por esse sentimento que é o orgulho, que, como nós já falamos, esse foi um sentimento que nasceu lá atrás, desde Lúcifer no céu, e é um sentimento que realmente não traz nada de bom para nós. Que nós sejamos conscientes da nossa dependência do Senhor e do nosso Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Deus, tamo junto. Se você acha que essa mensagem faz algum sentido, manda aí para os teus parentes, amigos, para os inimigos principalmente, né? Para que eles não se sintam orgulhosos, se achando, e faça com que essa mensagem chegue ainda mais longe, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aquele abraço.